O maior destaque, talvez o seu primeiro livro bem conhecido, é As Origens do Totalitarismo, um livro que foi escrito na década de 1940, mas ele foi publicado pela primeira vez em 1951. É um livro denso. A minha edição, ela tem 562 páginas. E neste livro, Arendt discute um tema que ela conhece bem: a emergência de uma nova forma de poder, que é o totalitarismo. Seja o totalitarismo nazista, seja o totalitarismo stalinista. E uma das propostas do livro é justamente compreender como forças políticas que seriam consideradas insanas e absurdas em tempos anteriores tornaram-se uma alternativa de poder em várias partes do mundo. E Arendt escreveu no prefácio desse livro que a tentativa de compreender o totalitarismo não significa perdoá-lo, mas simplesmente suportar conscientemente o fardo que o nosso século colocou sobre nós. O fardo do que aconteceu com o totalitarismo, de acordo com essa concepção, é de toda a humanidade, não apenas dos alemães. A essência do totalitarismo é a dominação pelo terror, e o livro poderia ser chamado de O Triunfo do Mal, fazendo uma paródia, evidentemente, com uma obra bem conhecida do cinema nazista. Outro livro de destaque é A Condição Humana, um livro que foi produzido em 1958. Esse livro faz uma análise do ser humano a partir da perspectiva da ação e do trabalho. Eu não li e não tenho esse livro, e por isso eu vou evitar de fazer maiores comentários sobre ele. O outro livro, publicado em 1961, é Entre o Passado e o Futuro. É um conjunto de ensaios publicados, reunidos, no qual Arendt discute uma série de temas centrais ao seu pensamento, tais como política, direitos humanos, nazismo, totalitarismo, marxismo, pátria, sionismo, antissemitismo, né? E o primeiro passo para o melhor entendimento do livro é compreender o que o autor quis dizer com o seu título, né? No caso, a autora. Ela começa o prefácio citando uma frase do poeta francês-alemão René Char, de que a nossa herança foi deixada sem nenhum testamento. Ela está, evidentemente, falando da geração dela, que recebeu esse mundo sem nenhum testamento dos antigos, tá? É uma referência ao fato de que os modernos não estão conseguindo aproveitar o legado que foi deixado pelo passado, e por isso estão navegando em direção ao futuro sem um mapa, sem uma bússola. Isso por si só explica talvez os grandes absurdos do século XX. Então, a Arendt se propõe a fazer uma ponte entre o passado e o futuro, dos gregos antigos até as utopias de futuro que marcaram a sociedades modernas do presente. Posteriormente, a gente vai fazer um comentário bem detalhado do capítulo 2 desse livro, que é o conceito de história antigo e moderno. O outro livro é o livro mais conhecido de Hannah Arendt. É um livro que é lido por pessoal de direito, o pessoal da sociologia, o pessoal da história, o pessoal da filosofia, o pessoal do jornalismo, tá? É um livro que inspirou filmes sobre Hannah Arendt, que é Eichmann em Jerusalém, um livro que foi publicado em 1963. Adolf Eichmann era o oficial encarregado de gerenciar toda a logística de deportação dos judeus para os guetos e campos de concentração. Após a guerra, Eichmann, como muitos outros nazistas, fugiram para a Argentina e viveu lá sob a proteção dos nossos hermanos até 1960, quando foi finalmente capturado pelo Mossad em uma operação cinematográfica. Existe até alguns filmes sobre isso, tá? E levado para Jerusalém
para ser julgado. Hannah Arendt ela foi contratada pelo jornal New Yorker para cobrir o julgamento. Se fosse uma pessoa comum, o resultado seria talvez uma boa reportagem de jornal que provavelmente seria esquecida em alguns meses. Mas Hannah Arendt não era uma pessoa comum. O seu trabalho gerou um dos livros mais impactantes do século XX. E o que ela demonstra nesse livro é que, ao contrário do que todos esperavam, Eichmann não era um monstro, um psicopata sanguinário que odiava judeus. Ele não era um nazista fanático e, segundo ele disse, nunca nem leu o Mein Kampf de Hitler. E parecia nem ser um antissemita convicto. Eichmann era uma pessoa comum e seria facilmente confundida com uma pessoa de bem no Brasil de hoje. Pai de família, gostava de músicas clássicas, era educado no trato com as pessoas, tá? E a sua defesa foi baseada no argumento de que ele apenas estava cumprindo ordens. Era um funcionário público do Estado alemão e as ordens que ele recebeu era de providenciar a criação de uma logística de distribuição dos judeus para os campos de concentração e campos de extermínio. Tá? Mas aí aparece o brilhantismo da análise de Hannah Arendt. O fato de ele não ser um monstro psicopata torna o seu crime muito mais grave. Ele era um carreirista que pretendia ganhar dinheiro no regime nazista. E, a partir do seu exemplo, Hannah Arendt formulou o conceito de banalidade do mal. Durante o nazismo, o mal se tornou regra e o bem se tornou uma exceção. O regime que faz pessoas normais cometerem o maior dos crimes é o que se tem de mais próximo do mal absoluto em termos de regime político. Mas o livro traz alguns momentos de esperança e confiança no gênero humano, ao mostrar que muitos países, como a Suécia, Noruega, Dinamarca, Itália e outros, se recusaram a executar a ordem de extermínio dos judeus. Arendt escreve: pois a lição dessas histórias é simples, está ao alcance de todo mundo. Politicamente falando, a lição é que, em algumas condições de terror, a maioria das pessoas se conformará, mas algumas pessoas não. Da mesma forma que a lição dos países aos quais a solução final foi proposta e que ela poderia acontecer na maioria dos lugares, mas não aconteceu em todos os lugares. Humanamente falando, não é preciso nada mais e nada mais pode ser pedido dentro dos limites do razoável, para que este planeta continue sendo lugar próprio para a vida humana. Realmente são páginas muito bonitas, escritas para quem viveu, tá, imersa no mal do totalitarismo. Uma confiança admirável na humanidade. O outro livro também conhecido de Hannah Arendt, tá? Esse é mais conhecido para os especialistas, é Sobre a Revolução, um livro que foi publicado em 1963. E nesse livro, a autora disseca o conceito de revolução e faz uma crítica conceitual e histórica aos processos revolucionários. Um dos aspectos centrais da definição destacada neste livro é que revolução é um conceito moderno. Os antigos pensavam revolução como restauração da ordem e não como a criação de algo novo no curso da história. Como se vê nos conceitos na perspectiva de revolução do mundo moderno. A Revolução Francesa, por exemplo, ela tinha uma ânsia tão grande pelo novo que mudou até o calendário existente na época. Bom, o livro trabalha com dois modelos de revolução. O primeiro é representado pela Revolução Americana e pela fracassada Primavera de Praga de 1956. O segundo modelo
é representado pela Revolução Francesa e pela Revolução Bolchevique russa. O primeiro modelo, no caso da Revolução Americana, pode ser chamado de uma revolução democrática, pois gerou um pacto político porque as suas ambições eram mais modestas. Os revolucionários americanos não eram movidos pelo ideal de justiça social para as classes marginalizadas. Tanto é que até aceitaram a escravidão. Paradoxalmente, as revoluções que se inspiraram na justiça social, como foi o caso da Revolução Francesa, inspirada em Rousseau, e o da Revolução Bolchevique, inspirada em Marx, caíram no terror. O terror de Robespierre e o terror de Stalin. Além do mais, as duas revoluções tiveram as seguintes características. Ambas devoraram seus próprios filhos. Os revolucionários de ontem se tornaram os traidores de hoje. O exemplo mais conhecido é o do Trotsky, barbaramente executado a mando do regime stalinista. Ambas as revoluções se desembocaram num projeto imperialista de expansão para outros países, seja por meio das guerras napoleônicas ou por meio da cortina de ferro do regime soviético. E após a vitória contra o inimigo declarado e visível, o absolutismo da monarquia dos Bourbons na França e dos czares na Rússia, o inimigo visível é substituído por um inimigo invisível, os possíveis traidores da revolução, que vai gerar todo um aparelho de repressão e de denúncia nesses países. Mas o pior de tudo é que esse modelo de revolução se propõe a criar um novo tempo de felicidade a partir do crime e da violência. É da mesma forma que na Bíblia Caim criou a sociedade civil a partir da morte de Abel, nas revoluções se pretende criar um novo regime matando pessoas. O livro é um alerta contra quem, da direita ou da esquerda, prega a criação de um mundo melhor a partir da violência. Nesse caso, eu sou mais os titãs. Uma ideia vale uma vida quando não. Por fim, o último livro de Hannah Arendt é Homens em Tempos Sombrios, o livro de 1968, no enigmático ano de 1968. Bom, este livro é constituído de ensaios biográficos sobre personalidades que viveram os momentos mais sombrios do século XX. Um século marcado por catástrofes políticas, desastres morais, mas também de desenvolvimento técnico e científico. E Arendt adverte que não se trata meramente de uma biografia, mas de saber como essas pessoas moveram suas vidas dentro da corrente do tempo histórico, um tempo sombrio, como indica o título do livro. As personalidades mais conhecidas reunidas neste livro são a líder política alemã Rosa Luxemburgo, o poeta e dramaturgo Bertolt Brecht, o filósofo e ensaísta Walter Benjamin e o Papa João XXIII e o filósofo Martin Heidegger. Sobre o propósito do livro, vale a pena ler algumas belas linhas, outras linhas de confiança na humanidade, escrita pela autora no prefácio. Ela diz o seguinte, que mesmo no tempo mais sombrio, temos o direito de esperar alguma iluminação, e que tal iluminação pode bem prover menos das teorias e conceitos e mais da luz incerta, bruxuleante e frequentemente fraca que alguns homens e mulheres nas suas vidas e obras farão brilhar em quase todas as circunstâncias e que irradiarão pelo tempo que lhes foi dado na Terra. E aí, se você gostou dos livros de Hannah Arendt, fica o convite para a leitura.